William Vac, venha pra cá. William Vac está lançando aqui, relançando As Duas Faces da Glória. Você veio aqui no lançamento desse livro? Não, né? Acho que era anterior ainda, quando você veio já tinha sido lançado. A coisa que eu mais admiro em você é que você tem uma memória muito melhor que a minha. Não, imagina. Eu tô esquecendo. Eu acho que eu vim sim. Mas era uma outra fase. Na verdade, o que me interessou no relançamento de Duas Faces da Glória é a segunda introdução, onde eu passei tantos anos como repórter, fazendo narrativa de guerra. Estou discutindo o que é a narrativa de guerra na era das redes sociais. É isso que me interessou mais, porque o texto original está lá, o texto original de 30 anos atrás é um texto que na época fez parte de uma polêmica da qual hoje ninguém mais se lembra. Eu não sei, o pessoal se lembra ainda do regime militar? Só nós, viu? Essa plateia toda, tem pouca gente de cabelo branco, olha só, sorrisos amarelos, ninguém lembra do regime militar, é mole. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente não precisa mais se lembrar disso. Mas Agora, enfim, caiu naquela polêmica. Mesmo essa geração, todo mundo sabe o que foi o nazismo e o Hitler. Sim, claro, evidente. Você vê que é uma coisa que marcou para sempre, né? Na memória coletiva. Nossa, foi uma coisa tão brutal. Eu era moleque, eu tinha, na época eu nasci em 38, quer dizer, quando começou a guerra eu tinha 1 ano, né? 39 eu tinha 1 ano. Mas é um assunto que me fascina pelo absurdo, né? Aliás, eu vi um historiador dizendo que é o único regime político que era dedicado para o mal, era um regime maléfico. Eu acho uma definição incrível, porque é verdade, não havia nada ali que fosse em benefício da humanidade. Na história da humanidade a gente tem uma competição feroz, quem se empenhou por fazer o mal, tem muitos, mas esse talvez seja um dos mais expressivos. Organizado, sim, talvez um dos mais expressivos. Agora, no caso, o que me preocupou também ao reeditar o livro, Jô, é a nossa perda de memória. A gente pergunta hoje, sobretudo a esse povo de cabelos pretos, quase pouca gente de cabelo branco hoje aqui. Você alguém lembra da participação? Não, é por causa da minha fixação é com memória. Essa é a minha ocupação como jornalista, é contar histórias. Uhum. Agora, a nossa memória sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, por exemplo, que você lembra bem, está indo embora. Isso me dá uma pena tremenda. É um dos poucos países nessa parte do mundo que mandou gente lá, que matou, que morreu por nós. E o engraçado é o seguinte, que eu estudei na Europa. Na Suíça. E ninguém de nenhum país se lembrava direito, a não ser os italianos e os americanos. Os outros países não tinham ideia que o Brasil tinha participado da guerra. Ainda riam. Porque eu, como correspondente no exterior e correspondente de guerra várias vezes, passei por lugares nos quais a ideia do país, a ideia da nação, está intimamente ligada ao mito de uma guerra ou ao mito de um conflito, mesmo que esse conflito tenha sido 600 anos atrás, como é o caso da antiga Iugoslávia, por exemplo. No caso do Brasil, nós temos essa parte na nossa formação nacional que a gente esquece. O Brasil é um país que não associa nenhum dos seus mitos modernos à participação num conflito de proporções tão imensas como foi a Segunda Guerra Mundial. E participou da primeira também. Menos, mas da Segunda Guerra Mundial, digamos, tem gente ainda com avô, com bisavô, que foi para cima. Até agora com 90 anos de idade, 90 e pouco. E essa memória está indo embora. Todo mundo que passa ali no aterro do Flamengo no Rio e vê um monumento, não associa mais aquele monumento a esse período da nossa história, que tem uma relevância imensa. Agora você disse o que você reescreveu aqui, que você disse... No texto original, nada. O texto original está de pé. Eu, claro, sinto orgulho como autor de acho que o texto original continua de pé, mesmo 30 anos depois de ter sido feito. O que eu refiz, Jô, foi a introdução a esse texto.
na qual eu pergunto, o que é a tomada de decisão na época das redes sociais? Quanto que os políticos que hoje são responsáveis por tomar decisões que afetam a vida de milhares de pessoas estão preocupados em receber uma curtida na página de Facebook dele? Ou tem uma visão estratégica e política de um prazo que vai além do fim do dia? Então, essa é uma questão que todo mundo levanta hoje, sobretudo, que eu sei que você é interessadíssimo em política internacional, quando você pensa em alguns dos principais dirigentes mundiais hoje, e qual é a visão estratégica deles na era das redes sociais? Alguns dirão, e eu concordo, nenhuma. Ah, nenhuma? Nenhuma. Agora também, o problema das redes sociais, eu acho que é uma arma fantástica para você cobrar, inclusive, medidas do Congresso, cada um cobrar do seu deputado, cada um começar a ter consciência que pode interferir através das redes sociais. No entanto, o que aparece mais é uma fofoca, é uma boataria. Eu me lembro quando eu fiquei internado com uma pneumonia, me mataram várias vezes, e uma das vezes até uma coisa raríssima, que eu tive uma parada cardíaca depois de morto. Então, realmente, impossível ser mais do que isso. E agora também, tem sempre uma invenção qualquer. E muito pouca cobrança no sentido de cobrar coisas, cada um do seu deputado ou do seu senador. Veja, eu venho de uma era, provavelmente pouca gente vai achar que existiu um mundo antes da internet, antes do telefone celular, antes da rede social. Eu venho dessa época, você também. Existia esse mundo e eu era repórter nele. Eu cobri a Revolução do Irã, cobri o fim da União Soviética, cobri o fim do Muro de Berlim, cobri uma porção de conflitos, por isso que eu me sinto muito em casa na crise brasileira agora, que eu estou acostumado a cobrir crises. E o que eu aprendi cobrindo nessas crises, e é o que eu queria escrever nessa reintrodução, que o que vale do que trafega nas redes sociais são as ideias. Se você pegar eventos bem recentes, como por exemplo essa série de revoltas no mundo árabe, organizadas pelo YouTube, organizadas pelo Twitter e organizadas através do Facebook, em cada um deles se chegou a um tipo de resultado diferente. Isso em função das características locais, das determinadas culturas, da história e principalmente do que as pessoas acreditam. Então, quando a gente puxa também isso hoje para o Brasil, assim, em que ideia a gente acredita hoje que vale a pena defendê-las ou lutar por elas nas redes sociais? Isso acaba sendo decisivo. Pois é, não, isso eu acho importantíssimo. Da mesma forma que a gente viu a movimentação que houve na grande manifestação do ano passado, que balançou com todos os alicerces de poder, de governo, porque não sabiam como responder aquilo, né? São milhares de pessoas que de repente foram para a rua se encontrar. Isso... E você se lembra de alguma resposta por parte dos dirigentes políticos que de alguma maneira tivesse se dirigido de fato ao que essas pessoas querem? Aliás, eu falei o ano passado, 2013, né? Foi em 2013. Não, mas é isso que eu acho estranho, porque ninguém entendeu aquilo. Pelo lado do governo, ficou todo mundo muito assustado, mas as medidas que sugeriram não tinha nada a ver. Eu acho que boa parte da nossa classe política perdeu a leitura da realidade. Ponto. Pois é. Passou a não entender mais o que acontece na cabeça das pessoas e, no caso, principalmente dos partidos que estão no poder, acabaram sendo vítimas da própria leitura da realidade, que, na minha maneira de ver, é equivocada. Criaram mitos, já que estamos falando de mitos, narrativas são sobretudo questões de mitos, criaram mitos a respeito da própria atividade que não correspondem à realidade, estão perdendo poder rapidamente e não estão entendendo a voz das ruas, simplesmente. Isso é grave do ponto de vista político. Como veterano participante de cobertura de crises e de transformações sociais e políticas, algumas delas traumáticas, outras não tão traumáticas, muitas delas profundas, outras delas não tão profundas, Ju. O que a crise política brasileira hoje ensina para mim é que indignação popular só não adianta. O que acontece com indignação popular sem uma direção e um sentido é que ela desperta muito mais esperanças do que as mudanças que ela é capaz de trazer. Mas nós estamos vivendo um período no Brasil extraordinariamente rico, no qual a gente percebe que a entrada das ruas no processo político talvez seja o fator decisivo de mudança. Eu queria mostrar aqui
falando em rede social e em acontecimentos virais, eu gostaria de mostrar uma chamada que você fez do Jornal da Globo e que realmente as pessoas ficaram assim, puxa, que coisa incrível. Vamos ver, por favor. Você aí que está ligado na televisão e também está curtindo a nossa página, a página do Jornal da Globo na internet. Evidentemente estamos preparando o jornal, você vê, eu estou segurando o microfone na mão, quando você assistiu o jornal, tudo bonitinho, paletó e gravata, agora a gente fala de um tom mais informal. Estou aqui no meio do estúdio, na minha direita os telões, não estou mostrando nada para vocês ainda, porque o pessoal lá atrás está trabalhando a beça, para o jornal ficar pronto daqui a pouquinho para você curtir o Jornal da Globo. Ali aqui é o centro, Cristiano Pelágio não vai estar hoje, está doente, eu vou apresentar o jornal sozinho, e os destaques não são daquelas coisas muito gostosas da gente ouvir não, infelizmente. Eu estou cansado da má notícia sobre a economia, de hoje é péssima. A corrupção na Petrobras não está só levando dinheiro nosso, hein? Quando levam dinheiro da Petrobras é o dinheiro da gente, é o seu dinheiro, o dinheiro de quem paga imposto, não pensa que o dinheiro é deles. Os empregos também estão indo embora por culpa da corrupção. As empresas que prestam serviços para a Petrobras estão entrando em dificuldades e pondo na rua o trabalhador. Em outras palavras, quem vai pagar a conta da corrupção é o trabalhador. Olha aí. A repercussão que essa chamada teve. De jeito nenhum. Eu estou dizendo os jornalistas da minha geração. Eu disse que eu vim da época em que não existia telefone celular, internet, esse negócio todo. Eu estou aprendendo rápido. O pessoal jovem já nasce com uma habilidade para isso que só me deixa espantado da minha própria ignorância. Essa forma de falar, eu tenho feito bastante disso na internet do Jornal da Globo, porque eu acho que o que a gente faz está muito engessado, muito quadrado, muito velho. E essa forma de falar eu tenho usado conscientemente como um laboratório. Eu tenho experimentado um tipo de linguagem, você é um mestre da linguagem, você é um dos meus ídolos, eu digo isso de público porque você sabe que é fato, eu digo isso para você em particular. Aprendo vendo você trabalhar e aprendo sobretudo vendo a capacidade de comunicar, que eu acho que naquele formato tradicional nós estamos perdendo depressa. E esse formato, que eu tento conscientemente mesmo, tirar o paletó, segurar o microfone na mão. Outro dia a gente trouxe a telefonista para a chamada, no outro dia trouxemos o pessoal que trabalha aqui na frente, trouxemos o pessoal que trabalha no fundo. De certa maneira, quebrar essa ideia do formalismo, da rigidez, da apresentação de um telejornal como se fosse algo litúrgico. E partir para uma conversa direta e pessoal que está tendo, para minha grata surpresa, uma tremenda recepção positiva. Tem sido muito legal para mim fazer isso. Estou ficando viciado. Não, e você faz muito bem, super bem. Agora, voltando a falar em episódios do livro, qual era a imagem que os americanos tinham dos brasileiros? É interessante a gente ver como que os outros nos observam. E ao longo do tempo, se a maneira como eles nos observam mudou de alguma forma. Como que os americanos que treinaram os brasileiros para participar da Segunda Guerra Mundial 70 anos atrás nos viram? Com arrogância, distância e superioridade. Como que os adversários brasileiros, os inimigos, os oponentes, como nome que a gente quiser dar, nos enxergaram naquela época? Aqueles que nos viram como brasileiros, porque muitos achavam que nós éramos americanos, os uniformes eram muito parecidos. Nos viram com superioridade, distância e arrogância. Bom, se tratando também dos alemães, não é assim tão difícil de imaginar que fosse assim. Agora, no caso dos americanos especificamente, isso criou na instituição da Força Armada Brasileira uma reação que sai de um complexo de inferioridade para algo que a gente vai ver nos anos 70. Que é quando o general Ernesto Geisel, o presidente, rompe os acordos militares com os americanos, tipo, eu vou dar uma banana para esses gringos. Eles sempre nos trataram de uma maneira de certa distância, achando que a gente era inferior. Mudou isso de lá para cá? Essa é uma boa pergunta para a gente discutir. Você acha que mudou? Não necessariamente de fundo. Eu acho que nós estamos passando por uma fase daquilo que os cientistas políticos chamam com essa palavra enorme, inserção internacional do Brasil. A nossa, nos últimos anos, tem feito com que o Brasil perca a importância, perca a ressonância, perca até, de certa maneira, a seriedade. E eu estou falando de política externa brasileira. Isso aí tem um impacto direto na nossa imagem. Mas você fala isso em relação aos Estados Unidos ou em geral? Não tanto em relação aos Estados Unidos, porque há um
ponto extraordinariamente importante nas relações entre Brasil e Estados Unidos das últimas 2 décadas, que a quantidade de brasileiros foram para lá e voltaram e foram de novo. E mantém hoje, na era da Revolução da Informação, um contato e uma proximidade que seriam inimagináveis 30 anos atrás, concorda? Quanto custava um telefonema para Nova York, e hoje qualquer um fala com qualquer um de graça quanto quiser, correto? É verdade. Isso criou entre os dois países um outro tipo de visão mútua, de visão que eu acho mais benéfico. São as 2 esferas, as 2 tradicionais, a esfera dos agentes políticos, dos dirigentes que tomam decisões, e a esfera das pessoas, que na época da Revolução da Informação tem essa possibilidade de criar um tecido e uma forma de entendimento que dirigentes políticos raramente são capazes de fazer. E que não tem nem consciência da possibilidade de fazer. Aí que vem a narrativa do livro. Decisões em época de redes sociais. Essas decisões são tomadas em função do que se considera que é uma visão de futuro, ou porque o dirigente político gostaria de ter tantas curtidas na página dele no final do dia. Eu acho que eles estão mais preocupados com as curtidas do que com o futuro nosso. Isso é ruim. Gente, conversei aqui com William Vac, que é sempre pouco, que está relaçando as 2 faces da glória. A FEB vista pelos seus aliados e inimigos, pela editora Planeta. William, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu segurei o William aqui para fazer o encerramento do programa de hoje, porque está todo mundo ainda assustado e impressionado com o tal piloto que derrubou o avião propositadamente. E o William vocês podem ver aqui nas fotos, é piloto. Olha aí, tem outra foto. Sacanagem. Cadê? É seu avião? É meu. Ele fica todo acanhado. Sacanagem. Porque sacanagem por quê? Mas o meu sonho era ser piloto, não jornalista. E aí quando eu arrumei um emprego por horário fixo, que é apresentador do Jornal da Globo, eu pude tirar a licença de piloto, porque eu sei de que horas a que horas eu trabalho. Quando eu era repórter não dava. Agora você, e mesmo sem licença, você voava? Não. Não mente, confessa. Não se brinca com isso aí. Um erro aí morre. É verdade. Aliás, quantas horas de voo você pratica por semana? Eu voo umas 200 horas de voo por ano. Isso aí dá mais ou menos, na média, umas 3, 4 horas por fim de semana. O que já é bom, porque tem gente que voa 1 hora no fim de semana e acha que tem o mesmo reflexo que um piloto profissional. Não é o caso, né? Eu não posso me comparar a pilotos profissionais. Eu sou um piloto privado de qualificação IFR, ou seja, eu tenho a qualificação para voar por instrumento e voo um bimotor muito equipado que pode, do ponto de vista técnico, entrar nas terminais onde estão os aviões comerciais. Mas os pilotos comerciais e pilotos de linha aérea são vários andares acima dos pilotos da minha categoria. Eu não posso me comparar a eles. Eu faço parte daquilo que a gente chama de brincadeira de aviação rasteira. Sim. Eu voo a 10 mil pés, 12 mil pés, eles voam a 30 mil, 35 mil. Tudo é avião, mas são bichos diferentes. Agora, e a história, que coisa mais intrigante, do sujeito que resolve se matar junto, não quer morrer sozinho, e se mata com 200 pessoas. Jô, eu detesto dar notícia de desastre de avião. O pessoal que me conhece percebe no meu rosto, quando eu estou no Jornal da Globo, falando de desastre de avião, que aquilo me atinge pessoalmente direto. Todo piloto fica ultra abalado por qualquer desastre. Isso aí não é um desastre, isso é um assassinato em massa. É o uso dessa técnica para poder matar as pessoas e assim mesmo em busca de repercussão. Eu não tenho nenhuma formação na área de psicanálise ou de psicologia para poder tentar explicar isso. Eu fiz um programa na Globo News, que eu apresento aos fins de semana, chamado Painel, no qual eu coloquei um filósofo, um psicanalista e um comandante. E o comandante, que é o comandante Stocco, que é um dos grandes nomes da aviação comercial brasileira, ele se recusava a acreditar. Ele diz, um piloto não faz isso com as pessoas e um piloto não faz isso com um avião. Porque o amor que um piloto tem pelo avião o impediria de fazer isso. Não foi esse cara que fez isso. Quer dizer, você vê um homem racional e positivista, como é um comandante de grandes jatos, que é o caso desse personagem do programa,
se recusa a acreditar. E as evidências são claras, ele fez isso mesmo, ele se suicidou matando as 149 pessoas. E outra coisa, já tinha acontecido no Brasil uma história semelhante, um acidente com a VASP no Ceará. Esse não está claramente assinalado como suicídio. Ali há uma aproximação de Fortaleza, de quem vem do sul para o norte, tem um morrão escuro e há uma situação que todo piloto detesta à noite, que chama-se buraco negro. Quando não há luzes no chão, que deem ao piloto uma referência em que distância ele está do chão. Distância em pilotagem é sobretudo uma terceira dimensão. Porque entra a velocidade, uma movimentação no espaço que quem não pilota não capta muito bem. Mas quem mergulha capta. Porque tanto o avião quanto um mergulhador está dentro de um fluido. Então são 3 dimensões em conta. O piloto que se aproxima e um buraco negro embaixo, ele tem dificuldade de julgar. Mas o copiloto falou, tem uns morrinho aí na frente. Tem uns morrotes aí na frente. Mas era na época e não que não tinha pegou, GPS. Hein? Não tinha GPS, e os aviões daquela época não tem o que os aviões de hoje têm, que o meu avião tem, por exemplo, que é um sistema de dados dentro do computador do avião que vê pelo GPS em que lugar que o avião está e diz, olha, na sua frente você tem um terreno que está subindo. Ao seu lado, se você tentar curvar o avião para cá, você provavelmente vai perder a altitude mínima de segurança. Mas o copiloto não devia pegar um mancho e subir com o avião? Essa é uma ciência, que é a da cooperação entre 2 indivíduos responsáveis pela condução de uma máquina sofisticada. Essa ciência vem dos desastres de avião dos anos 50 e chama-se Crew Resource Management, CRM. Na verdade, é a integração. Essa ciência hoje é usada em hospital, Ju. Os grandes hospitais brasileiros estão se associando aos grandes institutos de pesquisa aeronáutica para examinar de que maneira protocolos de conduta evitam erros que levem à morte de pessoas. Conversei aqui mais uma vez com William Vac. Boa noite a todos vocês, por essa noite tão especial, com vocês aqui e vocês em casa, e com os nossos convidados, Mumuzinho e William Vac. Para vocês todos, boa noite e um beijo do gordo.